Aí, começamos a gravação, então. Para hoje, então, pessoal, a gente começa com o editor de texto, tá? Que é o Word aí da vida, para garantir que todos consigam acompanhar, todos consigam fazer. A gente vai utilizar como modelo, como base, o editor de textos do próprio Google, do Google Documentos, né? Aquele que é integrado com o Classroom. E aí vocês podem desenvolver as coisas tanto direto no Google Documentos de vocês, quanto direto no Classroom respondendo as atividades. Tá ok? Então, essa é a nossa ideia. O interessante é que, ao utilizar o Google Documentos, vocês vão ter todos a mesma vivência, né? Todos a mesma ferramenta para utilizar. E, além disso, ele mantém tudo salvo, você edita 5 segundos depois está salvo. E também é um editor de texto que funciona também nos celulares, né? Então, para quem tem o Classroom no celular instalado aí e tal, no máximo ele vai pedir para instalar o Google Documentos. E aí vai permitir a edição desses documentos direto no celular. É claro que no computador é um pouco mais prático, é um pouco mais ágil. No celular vocês vão demorar um pouquinho mais para fazer as coisas por causa da falta do teclado, né? Por causa da falta de agilidade de fazer as coisas com a mão, com a tela, né, no touchscreen, mas vai ser possível desenvolver, tá? E aí, conforme, né, se aparecerem problemas, é claro que a gente vai levando isso em consideração, não? Tanto na hora de, de corrigir as atividades, ou de passar atividades novas, beleza? Então, pessoal, para começar, o que eu fiz? Para começar, o que eu fiz? Eu entrei com a minha conta de e-mail particular na sala do Classroom de vocês e eu vou mostrar para vocês só para, né, algumas formas aí de vocês abrirem esses documentos. Vou começar apresentando a minha janela inteira. Aí. Beleza, acredito que todos já estão vendo, tá? Então, eu estou aqui com a sala de vocês aberta, com uma atividade aberta, tá? Essa é a última atividade que eu passei para vocês. Inclusive, tem algumas pessoas que ainda não fizeram, tá? Quem ainda não fez essa atividade de cálculos em binário, por favor, vai lá e faz, porque tem, acho que umas 10 pessoas a mais que não fizeram essa atividade em comparação à atividade anterior. Então, dê uma corridinha lá e resolvam, por favor. O que nós vamos utilizar, pessoal, é essa ferramenta do Google aqui, tá? Que é o Google Documentos. Ele tem documentos, planilhas, apresentações e formulários, tá? Basicamente, o que ele nos permite, né, o que ele libera para a gente editar, são essas 4 opções. E o que nós vamos começar utilizando é os documentos. Eu vou entrar aqui e vou ir para os documentos do Google. Essa é a primeira forma de você editar esses documentos. Tá? Essa é a primeira forma de você editar esses documentos. Direto aqui no docs.google.com e ele vai mostrar os documentos que estão na tua conta. Esses documentos aqui, eles são armazenados direto no teu Google Drive. Tá? Então, ao invés de vir aqui no docs.google.com, você também pode ir direto no drive.google.com. Tá? E aí, se eu clicar em novo documento em branco,
ele vai me apresentar um editor igualzinho aí ao Word que a gente usa no computador, e inclusive com, se não todas, a grande maioria das funções também, tá? Formatações, ferramentas, tamanho de texto, negrito, inserir imagem, tabela, gráfico, uma grande quantidade de opções aí, tá? E o que a gente vai aprender nesse período é justamente como utilizar essas opções que ele nos traz. Reparem também, se eu vier aqui no Drive, eu posso fazer criar um documento novo em qual pasta que eu tenho no meu Drive. Então, se eu abrir essa pasta Classroom aqui, eu clico com outro botão no mouse, ele tem documentos do Google, novo em branco, ou com base em algum modelo, nova planilha do Google, nova apresentação do Google, e outras opções, ó, formulário do Google, desenho do Google, meu mapa do Google, site do Google, Jamboard do Google, que eu nem sei o que é um Jamboard, script do Google Apps, editor de textos. Então, direto no Drive, tá? A gente também pode fazer isso. Lembrar que todos que têm uma conta do Google, que tem uma conta do Google gratuito, tem tem um Drive também embutido nessa conta com 15 GB de armazenamento livre. Então você tem uma quantidade de espaço relativamente grande, que se for para guardar documentos, que se for para, né, para guardar arquivos básicos, aí não vai acabar nunca mais, tá? É gigante. Só vai correr o risco de ter problema de espaço se guardar muita coisa mesmo, tá? E aí nós voltamos para o documento sem título, para o documento que a gente vai fazer. Esse documento, pessoal, que eu criei pelo Google Documentos, eu também posso vir aqui no Google Classroom, em alguma atividade, e clicar em adicionar ou criar. E aí aqui ele já vai me dar a opção de criar um novo documento, tá? Essa é a maneira mais prática. Quando você vai fazer um trabalho que envolve um documento qualquer, né? Um trabalho uma pesquisa que seja escrita, que não seja uma apresentação e nem uma planilha e tal, a maneira mais prática é vir direto na atividade, adicionar ou criar e criar um novo, tá? E o que acontece? Quando você cria um novo, ele demora um pouquinho, e aí cria um documento em branco relacionado com aquela atividade, tá? Então, além de colocar na pasta certa para que o professor possa ver, e de te dar todas as funções que o próprio Google Documentos te traz, ou seja, as edições, né, o salvamento, controle de edição, formatação de texto, todas as funções que ele traz, ele também faz isso interligado com o Google Classroom, com a atividade que você criou. E aí, quando você mandar entregar essa ferramenta, esse documento aqui em cima, na opção entregar direto, o que facilita bastante, tá? Então, só para vocês notarem aí que a gente tem algumas opções, algumas formas de criar esse nosso documento, tá? Qualquer uma delas vai te dar o mesmo resultado. Mas, se você for fazer esse documento para me entregar como um trabalho, a maneira mais prática é vir direto no Classroom, no Google Sala de Aula, e usar a opção aqui adicionar ou criar, tá? Ele já cria pronto para me entregar. Beleza? Porém, eu não vou fazer isso, tá? Porque eu vou dessa turma logo. Então, eu vou sair e vou fazer esse documento para me organizar. Vou fazer esse documento direto no Google Drive, tá? Mandei criar um documento novo, então, numa pasta aí que eu vou saber qual é, para facilitar a organização. Agora eu vou parar de apresentar para vocês a tela inteira, tá? Vou parar de apresentar a tela inteira e vou começar a apresentar
somente a guia do Chrome desse documento sem título. Aí, todos já devem estar vendo esse documento, tá? E ele está em branco. A primeira coisa que a gente precisa saber é que aqui em cima onde está escrito documento sem título, tá? Acredito que vocês estão vendo aí. Aqui onde está escrito documento sem título é o nome do meu documento. Então, é aqui que eu vou dar um nome para ele, um título para esse documento, e esse vai ser o mesmo nome que ele vai ser armazenado lá no Google Drive. Então aqui eu posso pôr um nome que seja, né, interessante, que me lembre do que se trata esse documento, até para ajudar na organização lá naquela pasta depois, no Google Drive. Isso vai facilitar para mim, tá? No caso de vocês criarem o documento pelo Google Classroom, né, pela sala de aula, ele já vai indicar um nome para você. Não que precise exatamente ser esse nome, mas ele vai indicar um nome que vai ter ali o teu nome, o nome da turma que participa, o nome da atividade. Então, a gente sempre recomenda que você deixe esse nome que ele cria automático, para que facilite na organização até do professor, depois de localizar nas pastas. Não que é assim que a gente faz, a gente vai direto na atividade. Mas se um dia a gente precisar buscar alguma coisa, por exemplo, no Google Drive, esse nome padrão que o Classroom dá, ele ajuda bastante, tá? E aí, pessoal, nessa ferramenta, nós temos em cima o menu padrão, né? O menu padrão, onde tem todas as opções que esse documento, que esse editor de documentos nos permite utilizar. Então, é aqui que tem as opções de uma forma mais ampla, tá? Aqui estão as opções mais utilizadas e as menos utilizadas também. Então, basicamente, todas as funções que a ferramenta nos permite estão nesse menuzinho aqui em cima, tá? Esse é o menu principal do programa. Aqui embaixo, a gente chama de barra de ferramentas, é uma barra onde tem as principais ferramentas. As ferramentas mais importantes da ferramenta que nós vamos utilizar, tá? Então, voltar, avançar, desfazer e refazer, imprimir, verificação gramatical, formatação, zoom, estilo, fonte, tamanho, negrito. Então, as funções mais comumente utilizadas, mais padrão aí, elas ficam nessa barrinha de ferramenta para nos ajudar, tá? Para facilitar o acesso. Aí no meio nós temos a área do documento propriamente dita, é aqui que a gente vai escrever as coisas, tá? Então isso aqui é o básico. Em volta nós temos a régua, tá? A régua nos ajuda a posicionar e a definir o tamanho das coisas dentro do nosso documento. Então, essa régua, por padrão, ela fica exibindo, né? E é aqui que eu posso definir o tamanho de algumas coisas de uma maneira visual, certo? Aqui embaixo, no cantinho direito, nós temos o menu Explorar, tá? Aqui tem algumas formas de você buscar conteúdo, buscar coisas para inserir dentro
do teu documento, tá? Isso depois a gente vai ver. E, finalmente, na barrinha lateral, nós temos algumas coisas algumas outras ferramentas do Google que, se você utilizar, elas vão aparecer aqui do lado, tá? Pode ser que para alguns de vocês não apareçam, para outros de vocês apareçam. Isso nos facilita na hora de fazer a organização de algumas coisas. Então, a primeira opção é o Google Agenda. Se eu clicar no Google Agenda, ele me mostra a minha agenda de hoje, de amanhã, aqui do lado, de uma forma reduzida. Tá? Então, imagina que no documento que eu estou criando, eu queira escrever alguma coisa sobre uma reunião que está marcada na minha agenda. Por exemplo, ontem eu tinha essa reunião da semana pedagógica. Tá? Então, eu estou escrevendo aqui, ao invés de precisar abrir a minha agenda, eu simplesmente abro ela aqui nesse atalhozinho reduzido e vou aqui, vou clicar na minha atividade e vai ver, ó, reunião, semana pedagógica, quarta-feira, 19 de agosto, 1h30 até as 2h30, todos os dias, 2 vezes. É porque foi terça e quarta. Me avisar 30 minutos antes e tá na agenda do Davidson, tá? Então, e se eu clicar aqui, eu posso ver, inclusive, mais detalhes desse evento. Então, isso aqui, essas opções laterais, elas nos ajudam a fazer essa organização das coisas, tá? A primeira é a agenda. O segundo é o Google Keep. Não sei se algum de vocês utiliza o Google Keep, mas o Google Keep é um lugar para você manter anotações, tá? Então, aqui você mantém anotações, inclusive tem um aplicativo, um widget de celular aí, onde você pode sincronizar essas anotações no celular e pode deixar na telinha do teu celular, tá? Então, ela fica na tela inicial do teu, é um widget que faz aparecer na tela em uma das áreas de trabalho do teu celular. E a terceira são as tarefas. Então, se acaso alguém use o Google Tarefas, tanto no computador quanto no celular, eu acho extremamente importante para que eu consiga me organizar nas coisas, né? Então, aqui são as minhas tarefas. As que eu tenho para fazer ainda estão aqui. As que eu já concluí estão aqui embaixo. Então, tudo isso é para caso eu precise usar alguma dessas opções, falar sobre alguma dessas coisas no meu documento, eu possa fazer isso sem precisar sair correndo aí e procurar aonde que, né? Vou abrir o Agenda, vou abrir o Google Keep para ver essas anotações e poder usar no meu documento. Então, eu tenho isso de uma forma facilitada. E essa é uma questão importante, tá, pessoal? É uma questão importante da gente citar que uma das coisas mais legais de utilizar as ferramentas do Google é que elas são extremamente integradas, tá? Então, para quem usa, por exemplo, o Gmail, mais o Google Documentos, mais o Google Keep, mais o Google Tarefas, mais o Google Agenda, usa meio que o pacote inteiro, você tem uma certa integração que facilita na hora de fazer as coisas, tá? Você pode pegar os documentos direto do teu Drive. Você tem como abrir na mesma janela o documento que você está editando, mais a tua agenda, mais as tuas anotações. Então, ele tem uma integração aí que permite dar uma facilitada na hora de fazer as coisas em geral, né? Qualquer ferramenta que você for utilizar. Certo? A primeira abinha aqui, opa, cliquei no lugar errado. A primeira opção no menu é o arquivo. Ele tem algumas opções mais importantes sobre o gerenciamento do documento, tá? Então, aqui é onde você vai fazer o gerenciamento do documento. Compartilhar, então, se você está fazendo esse trabalho de forma conjunta com algum amigo, com algum colega de trabalho, ou com um professor, ou, né, com qualquer outra pessoa, você vai aqui na opção compartilhar, tá? Então, na opção compartilhar, eu acredito que tenha aparecido para vocês aí, você vai clicar aqui onde diz adicionar pessoas ou grupos, ele vai me dar uma sugestão de pessoas para compartilhar, são as pessoas com quem eu normalmente
compartilho documentos, tá? E se eu quero que essa pessoa, então eu quero compartilhar com o professor, com a Andrea, né? Acho que todos vocês conhecem a Andrea. Aí ele me dá algumas opções. Aqui é para se a pessoa vai ser notificada por e-mail, tá? Então, se eu clicar aqui, a Andrea vai receber um e-mail com o link dizendo, olha, Andrea, inclusive eu posso pôr uma mensagem personalizada aqui embaixo, senão ela vai receber uma mensagem padrão dizendo, o davidson.kopnick@fpr.edu.br compartilhou o documento chamado aula 1, Google Editor de Texto, TI1 com você. Blá, 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 e o link para ela acessar esse documento. Tá? Então, aqui que eu faço esse compartilhamento. Tá? Aqui, ele tem a opção de o que a Andrea, o que a pessoa que eu estou compartilhando vai poder fazer no meu documento. São 3 opções. A primeira é leitor, que não pode fazer nada, ele só pode ler. Tá? Então, ele não pode editar o documento, não pode colocar comentários, não pode fazer nada. Tá? Então, é a opção leitor. A segunda é comentarista, é a Arnaldo, né? A segunda é comentarista, que é aquela pessoa que vai poder inserir comentários no documento. Então, ela não pode exatamente editar o conteúdo do documento, mas ela pode selecionar uma palavra ou uma frase e inserir um comentário. E aí, esse comentário vai aparecer do ladinho, serve para fazer correções, para explicar coisas, sem que seja necessário editar o conteúdo da pessoa. Então, é bem interessante essa opção comentarista aqui. E a terceira é o editor, tá? E como editor, daí, a pessoa que eu estou compartilhando pode fazer qualquer coisa, pode editar, mudar frases, fazer comentários também, inserir figuras, né? Pode fazer qualquer coisa, basicamente. Tá? Então, aí são as 3 opções básicas sobre esse compartilhamento de documentos. Vale lembrar também que na primeira telinha aqui do compartilhamento, ele também tem a opção de copiar link. Então, se ao invés de eu compartilhar com alguma pessoa em específico, eu quiser criar um link para esse documento que permita que qualquer um que tem esse link edite, acesse esse documento, eu venho aqui no copiar link. Tá? E aí eu vou copiar o link e vou postar, por exemplo, esse link no WhatsApp, por exemplo, e daí todos vocês poderiam acessar sem problema nenhum. Só que aqui eu tenho algumas opções a mais, ó, aqui onde diz restrito. Tá? Se eu deixar como restrito, somente quem está aqui em cima, na lista que eu compartilhei, pode acessar. Vamos ver quais são as outras, e essa opção aqui é só para quem edita pelo link, tá? Se eu clicar para baixo, restrito ou qualquer pessoa com o link. Se eu quiser qualquer pessoa com o link, ele vai me dar mais uma opção. Qualquer pessoa na internet pode ver, tá? Pode ver, porque está em leitor. Se eu colocar como comentarista, qualquer pessoa na internet pode comentar. Então, qualquer um que tenha esse link pode comentar. Ou se eu colocar editor, qualquer pessoa na internet com esse link pode editar. Tá? Então, aí são algumas formas de organização que esse compartilhamento nos permite, tá? Eu posso fazer essas regulagens aí para garantir que só quem pode editar, só quem pode ler, só quem pode comentar, né? Pode comentar e tal. Então, isso é bem bacana. Aqui, pessoal, ele fica qualquer pessoa na internet, tá? Qualquer pessoa na internet. Quando eu, com a minha conta do @ifpr, entro aqui, daí é um pouquinho diferente, tá? Eu vou explicar para vocês porque a maioria das contas, todas as contas corporativas têm essas opções a mais. Então eu vou explicar para vocês quais são essas opções a mais. Quando alguém que tem uma conta de uma empresa ou de uma instituição, alguma coisa assim, vem nessa área de compartilhamento e põe, por exemplo, compartilhar link, não é qualquer pessoa na internet que vem por padrão, tá? A primeira opção que vem por padrão é
qualquer pessoa da sua instituição, tá? Então ele protege também disso. Então, quando algum professor manda um documento para você, ou quando o professor manda uma gravação do Meet, diz que você não tem acesso, diz para você pedir acesso, alguém já viu essa telinha? Solicite acesso. O que acontece? O professor esqueceu de mudar aqui para qualquer pessoa. E aí fica no padrão, por padrão, que somente as pessoas do IFPR podem acessar. Tá? E aí vai ter opções a mais aqui para a pessoa escolher se é restrito qualquer pessoa ou qualquer pessoa de IFPR, tá? Ou, né, de qualquer outra instituição aí. Então isso é bem bacana, isso nos permite ter um controle bem fino aí do que pode ser feito e o que vai ser feito e como, tá? Voltando para o menu, então já vimos compartilhar. No menu arquivo nós temos mais algumas opções. O novo é basicamente ir lá no Drive e mandar fazer um novo. Tá? Documento, com base em um modelo, planilha, apresentação, formulário ou desenho. Então aqui é um atalho para fazer aquilo lá. Abrir é basicamente você ir lá no teu Google Drive e escolher um documento para você abrir, tá? Ele mostra uma telinha do Google Drive, inclusive, miniatura, né, menorzinha. Então, aqui eu posso selecionar, eu quero abrir esse aqui. Aí, se dá 2 cliques, ele vai abrir, tá? É uma maneira mais fácil de abrir. E eu fazer uma cópia, que é uma opção bem interessante. Fazer uma cópia, óbvio, tá? Vai fazer uma cópia desse documento no teu Google Drive. Se o documento original tiver já no teu Google Drive, ele vai fazer uma cópia na mesma pasta. Tá? Então vai ficar do ladinho daquele teu documento original, cópia de aula 1, Google Editor de Texto, tem um. Porém, o legal é que você pode fazer uma cópia também de documentos encontrados na internet, documentos que mandou o link, desde que a pessoa não bloqueie para fazer cópia. Também tem a opção de bloquear. Mas, por exemplo, se o professor Davidson te passou um documento, sei lá, um arquivo que vai servir como base para algum trabalho, um arquivo que tem um tutorial de alguma coisa assim, você pode ir lá e fazer uma cópia para que você guarde no teu Google Drive. E aí fica mais bacana. Inclusive, se no original você não tem a opção de editar, tá? A pessoa bloqueou e você só pode ler, você pode fazer essa cópia e aí você pode editar. Tá? Então, isso é bem bacana, nos ajuda aí na hora de organizar os documentos e tudo mais. Enviar por e-mail como anexo. Então, aqui é um atalho. Lembram que eu falei que quando você usa as ferramentas do Google, fica tudo integrado? Enviar por e-mail como anexo, ele vai fazer, é um atalho para abrir uma janelinha e você colocar o e-mail de alguém. Tá? Aqui eu vou colocar, eu quero enviar por e-mail para o Cauê. Não lembro o sobrenome do Cauê da sala de vocês, mas enfim, aí eu coloco o e-mail da pessoa aqui e ele vai enviar esse documento anexo. Inclusive eu tenho a opção de mandar como PDF, ou como documento do Word, ou como texto simples, ou como uma página de internet. Então ele me dá várias opções aqui, o que é bem legal. Tá? Você pode também fazer, colocar uma mensagem e daí a pessoa vai receber isso aqui por e-mail. Belezinha? Fazer o download, então se você está editando aqui no Google Drive, no Google Documentos, e por algum motivo você quer baixar para o teu computador, para, né, fazer as coisas no teu computador, aí você pode vir aqui em fazer download. Quero fazer download no formato do Word, no formato do Office ou do LibreOffice, num formato mais básico, que é o RTF, como um documento PDF. Então ele tem várias opções aqui para mim baixar esse documento, que é bem legal. Tornar disponível offline, pessoal, o que acontece? Esse documento aqui, ele é armazenado no servidor do Google, tá? Ele fica armazenado lá em algum dos data centers do Google espalhados pelo mundo, tá? Então, quando eu só posso editar esse documento quando eu estiver na internet,
tá? Então, quando eu estiver na internet, eu tenho a opção de vir aqui e editar esse documento. Porém, o que que acontece? Às vezes você precisa editar algum documento sem estar na internet. Sem estar na internet, tá? Para fazer isso, isso é uma opção bem interessante. Às vezes, sei lá, eu estou indo para a escola no ônibus e quero ir no celular. Ou eu estou indo com um notebook, viajar com a família, tem uns trabalhos para fazer. Ou eu quero fazer alguma coisa. Aí você pode ser que você não tenha internet no percurso inteiro. Pode ser que a tua internet seja um pouco instável. Então, essa opção, tornar disponível offline, ela vai usar alguma função do teu navegador, não são todos que suportam, tá? O Chrome é o que tem mais, porque é do Google também, né? É o que tem mais suporte para essa ferramenta. E aí, você pode copiar esse link desse documento ou colocar nos teus favoritos, e na hora que você e na hora que você abrir esse documento dos teus favoritos, mesmo que você não tenha internet, ele vai abrir essa última versão salva, tá? E vai permitir que você edite mesmo sem ter conexão. É uma função bem bacana, tá? Quebra um galhão. Só que, óbvio, se você estiver fazendo um documento compartilhado com outra pessoa, você não vai ver as alterações que a outra pessoa está fazendo, tá? Você só vai atualizar o documento dali a próxima vez que você acessar a internet. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Porém, o legal é que o Google é bem bom em mesclar essas alterações. Então, se você faz algumas alterações num parágrafo e a outra pessoa adiciona mais uns 3 parágrafos e altera alguma coisa, ele vai conseguir fazer essa mesclagem e deixar as tuas alterações num lugar e as alterações da outra pessoa no outro, sem necessariamente interferir uma com a outra, tá? Outra função bem legal é o histórico de versões, tá? Vamos ver o histórico de versões aqui. Como eu comecei a editar esse documento faz pouquíssimo tempo, ele só tem uma versão salva e a versão atual. Mas conforme a gente vai editando documentos no decorrer de vários dias, várias semanas, várias pessoas fazendo essas edições, ele vai guardando algumas cópias desse documento de maneira automática aqui. Então, se você, fiz uma cagada aqui, apaguei alguns parágrafos e fechei o documento, salvou, não tem nem como dar Ctrl Z para desfazer. Aqui no histórico de versões, você tem como voltar para as versões anteriores e ver o que aconteceu. Olha, a primeira versão era vazia, a segunda é a versão atual, tá? Então, você tem essas opções de voltar para algum tempo aí no passado e restaurar esse documento ou ver o que aconteceu. E é legal também que isso ajuda a te mostrar quem que fez alterações no documento, tá? Então aqui está aparecendo em verde que quem editou foi o Davidson Luiz Okopnik. Se vocês tiverem um documento compartilhado, compartilhei o documento pelo link aí no WhatsApp e compartilhei o link aí pelo WhatsApp e várias pessoas editaram e alguém foi lá e de sacanagem apagou tudo. Olha, é só vir aqui no meu histórico de versões e voltar para uma versão antes da pessoa apagar. Inclusive você vê quem apagou, tá? Que é bem legal. Alguém ia perguntar alguma coisa? Se sim, fica à vontade. Não? Então, beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode abrir o áudio aí e falar sem problema nenhum. Tá? Então, isso aqui é bem legal. Isso aqui me ajuda a ter um controle sobre o meu documento. Tá bem de boa, né? É como eu falei para vocês, eu vou levar isso aqui de uma forma mais tranquila e eu estou começando explicando uma por uma essas funções, tá? Por quê? Porque normalmente essas funções aqui são as funções que a gente pula. Tipo, nem sabia que tinha esse arquivo aqui, ou esse histórico de versões, a maioria das pessoas nem conhece. E aí o que acontece? Quando você precisa, você acaba, puxa, eu vou ter que procurar, ou então isso aqui podia me ajudar bastante e eu não conhecia essa ferramenta. Então eu preferi mostrar para vocês, inclusive, as ferramentas mais desconhecidas, para que a gente tenha essa visualização um pouquinho maior,
tá? Renomear serve para mudar o nome do documento, tá? Basicamente é a mesma coisa que eu clicar aqui em cima, só vai me permitir que eu altere o nome. Mover é mover para alguma outra pasta no meu Google Drive. Adicionar atalho. Adicionar atalho. Desculpem. Adicionar atalho ao Google Drive vai fazer um atalho para esse documento em alguma pasta. Mover para lixeira é o básico do excluir. Então, esses dias, eu não sei se algum de vocês teve esse problema. A professora Adriele moveu algumas gravações do Meet para a lixeira. E aí, achando que, né, não precisava mais, e foi algumas gravações de aula de algumas turmas, não sei se a de vocês foi também, mas daí vários foram reclamar para ela, ó, professora, tá parecendo que tá na lixeira. E aí, como é que a gente faz? E daí ela teve que restaurar. Então, esse aqui é basicamente um excluir, tá? Só que primeiro ele vai para a lixeira e depois, quando você mandar limpar a lixeira, ele vai limpar de vez, tá? Publicar na web. Ele transforma esse documento em um documento público, inclusive podendo ser buscado no Google por qualquer pessoa. Então, se alguma pessoa, sei lá, esse documento aí fala sobre a pesca do lambari no Rio Iguaçu. Se alguma pessoa ir lá no Google e começar a procurar sobre a pesca do lambari no Rio Iguaçu, tem uma chance que ela consiga encontrar esse teu documento, tá? Enviar e-mail aos colaboradores. Então, imagina que a gente compartilhou para 10 pessoas. E aí eu quero me comunicar com essas 10 pessoas de uma vez só. Até aqui em cima, ó, tem uma opção de comentários. Eu tenho como ver alguma coisa aqui e colocar comentários para as pessoas, que as pessoas possam ver. Mas aqui eu posso mandar direto por e-mail. Então aqui é uma mão na roda tremenda. Ele vai mandar e-mail para todo mundo que está envolvido nesse documento aqui. É bem legal, tá? Detalhes do documento. Então aqui a pasta onde ele está, quem é o proprietário, quando que foi modificado e quando que foi criado. Detalhezinhos aí, não é muito importante, mas existe, tá? Idioma, para mim escolher em qual idioma tá. Tem uma grande quantidade de opções. Basicamente, isso aqui serve para correção automática, tá, pessoal? Então, para essas opções aqui de corrigir automaticamente, de corrigir, ele usa essa configuração de idioma, que é bem legal. E a próxima é a configuração da página. A configuração da página é uma opção bem importante. Ela nos permite, configurar a página, tá? Mas aqui são 10 e 2 já, então, 10 e 2, então aqui eu vou deixar para conversar com vocês na próxima aula, porque aqui eu já quero começar a apresentar alguma coisinha das normas da ABNT, para a gente já ter já começar esses documentos aí num formato melhor, num formato mais correto. Beleza? Sem dúvidas até o momento, galerinha? Sim? Então eu vou parar esse compartilhamento aqui. Beleza. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Essa semana eu para vocês, a gente trabalhou só o básicozinho ali de como ver as coisas e tal, então tá bem de boa. Então essa semana a gente não tem atividade. Na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente vê a gente conversa de novo e dá continuidade, e aí a gente chega ao ponto onde a gente vai começar a ter texto no nosso documento e fazer as formatações necessárias. Eu quero fazer um cruzamento dessa disciplina com alguma coisinha de formatação ABNT, tá? Que é mais a parte de metodologia científica, né? Se enquadraria um pouquinho mais nessa área aí. Mas eu acho que já que a gente vai começar a fazer esses documentos, a gente já deveria começar direito para que fazer as coisas certinhas desde o começo, né? Porque daí o que acontece? Vocês vão ver que várias das configurações dessa norma ABNT, elas são extremamente chatas quando você já está lá no final com um documento escrito, já formatado, e daí eu vou procurar, e normalmente é o que acontece, né? Você faz todo um trabalho e daí, lembrei que precisa ser na ABNT, daí você vai voltar e vai corrigir, vai formatar ele todo depois que ele está pronto.
E aí é chato, aí é horrível. A maioria das formatações da BNT, se você fizer ela algumas configuraçõezinhas antes, lá no começo da edição do teu documento, lá no final, quando você terminar, você já vai estar com o documento quase pronto. Tá? Então, a melhor forma de fazer formatação ABNT em trabalhos é começar no começo e ir fazendo ela conforme você está editando o teu documento. Você precisa ter esse conhecimento prévio. Você precisa saber isso de antemão para garantir, né, para que conforme for escrevendo as coisas, vá conseguindo já saber como e onde fazer para ficar com essas normas dentro da BNT. Belezinha? Obrigado pela presença, pessoal. Obrigado pela atenção. Quem estiver com trabalhinhos atrasados das outras disciplinas, por favor, entra lá, resolve eles, né, para que a gente consiga fazer logo aí esse encerramento da primeira PNP. Quem tiver alguma dificuldade, por favor, me procure, tá? A gente grava a aula de novo, eu abro o Meet de novo, explico de novo individual para vocês. Não tem problema nenhum, não é incômodo nenhum. Tá? Eu prefiro que vocês façam isso para que a gente consiga eliminar, que mais pessoas consigam eliminar esse conteúdo da primeira PNP do que vocês se batam agora e depois no retorno, com toda uma quantidade grande de aulas de reposição, ter mais esse conteúdo também. Beleza? Encerrei a gravação aqui, galerinha.